Estamos aqui, o Serviço de Psicologia, em mais uma edição do Pod Pro, com a presença especial do psicólogo palestrante, conceituadíssimo Carlos Aragão. Obrigada por ter aceito o meu convite e gostaria que você esclarecesse um pouco de qual é o nosso propósito nesse podcast hoje. Olá, Hélida. Eu queria também dar um alô especial para toda a família Procampus. E é um prazer estar aqui para poder falar desses temas com os quais eu lido com muita frequência, estudo com muita frequência, e tão importantes nos dias de hoje. Como prevenir comportamentos de risco, como lidar com os nossos filhos em situações de crise, em situações de sofrimento grave. E tudo isso, claro, voltado, como eu disse, para promover saúde mental dentro de casa, na família. O nosso foco nesse evento vai ser falar para a família, para os pais e cuidadores, e a família deve ser o ponto inicial de promoção de bem-estar, de promoção de saúde mental e saúde emocional. Sim, nesse podcast hoje, um dos nossos propósitos é estar convidando os pais, né, Carlos Aragão, que você vai estar conosco aqui no auditório com a palestra, né, sobre esse tema, né, um tema que tem uma sensibilidade muito grande assim, para a gente tratar ele, mas é de suma importância a gente discutir, né, os jovens, os adolescentes, né, com os pais, as famílias, em um momento de muita incerteza, de não saber o que fazer, né, e trazendo você aí com especialidade nessa área para tratar melhor desse tema e tirar algumas dúvidas dos Pois é, pais. Hélida, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, se nós pensarmos em saúde mental e saúde emocional na infância e na adolescência. Então esse é o meu propósito, né, e felizmente eu vou poder dividir com todos os pais e cuidadores de alunos do Procampus, assim como professores, quem quiser participar dessa palestra, mas é uma palestra interativa, né, onde eu vou falar 60% do tempo e os outros 40%, como eu sempre faço, para perguntas, respostas, depoimentos, questionamentos, que é uma parte muito rica, talvez mais rica até do que a primeira, no sentido das pessoas tirarem suas dúvidas ou questionarem. Então, veja, por que eu resolvi abrir esse ciclo de palestras gratuitas voltadas para pais de alunos? Porque eu clinico, né, eu sou psicólogo clínico, e tenho visto e circulo pelo Brasil inteiro e tenho percebido cada vez mais a prevalência de transtornos mentais, né, que obviamente repercutem na saúde emocional das crianças e dos adolescentes no Brasil inteiro. E no Piauí não é diferente, e muito menos em Teresina. O que significa dizer, cada vez de forma mais precoce, em idade mais precoce, crianças e adolescentes apresentam transtornos de humor como depressão, transtornos de ansiedade como pânico, fobias, transtornos de ansiedade generalizada, transtornos alimentares. Depois da pandemia, os transtornos de ansiedade explodiram, né? E isso não é privilégio da idade adulta ou da velhice, mas também na adolescência e chegando na infância, né? Se nós falarmos com psicólogos e psiquiatras que atendem crianças, são unânimes em dizer que cada vez mais cedo, né, eles chegam aos consultórios. E a questão dos transtornos mentais, né, o que repercute mais uma vez na saúde emocional de crianças e adolescentes, transtornos mentais são um dos principais fatores de risco para comportamento suicida, por exemplo, para comportamentos de risco. Nesse caso, eu vou falar na nossa palestra de alguns detalhes importantes do comportamento suicida, né, de saúde mental, mas trazendo um pouco também para essas minhas duas áreas de atuação, no caso de comportamento suicida e comportamento autolesivo, né, que são os meus temas principais na clínica, mas também nas pesquisas de mestrado e doutorado e tudo. Para você ter uma ideia, os últimos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde trazem dados muito, muito preocupantes em relação à prevalência de comportamento
comportamentos de risco na infância, inclusive, né? Portanto, o mais importante é que nós possamos abrir um diálogo honesto, franco, e da minha parte trazendo informações baseadas em evidências, para que a gente possa realmente discutir qual é o papel da família, qual é o papel do pai e da mãe, dos cuidadores, né, na promoção de bem-estar e de saúde mental em casa, justamente nos voltando para a prevenção de comportamentos de risco. Sim. Carlos Aragão, mediante os comportamentos de risco dos adolescentes, como que você percebe os jovens, os adolescentes, com essa dificuldade de equilibrar as emoções e muitas vezes agir de forma inconsequente, né, com comportamentos e sentimentos extremistas, né? Como é que você percebe esses jovens, esses adolescentes atualmente? Olha, Hélida, eu tenho uma opinião que não é só minha, e que nós percebemos a cada geração que chega uma fragilidade emocional maior, né? Então, é muito comum a gente escutar, e eu vejo isso no meu entorno e na clínica, nas palestras e tal. Aquela frase que diz: a nossa garotada tem pouca tolerância à frustração, por exemplo. Né? Eu imagino que você já deva ter ouvido e visto isso. Então, nós precisamos refletir e agir em cima desse fato. Né? Para mim é um fato que cada vez mais nós vemos adolescentes extremamente vulneráveis emocionalmente, que não conseguem lidar com as decepções que se apresentam, com as frustrações inerentes à condição humana, e isso muitas vezes pode ir para uma potência até de comportamentos de risco. O repertório interno, né, de habilidades sociais e emocionais é muito pobre, né, para boa parte da nossa garotada, infelizmente. Portanto, esse é um ponto importante. O que é que nós podemos fazer para ajudar na formação dos nossos filhos em relação à criação, ou melhor, desenvolvimento de resiliência? Como é que a nossa garotada pode aprender a lidar com as dificuldades, com as vicissitudes da vida, sem precisar machucar o outro ou se machucar, por exemplo? Sim. Né? Carlos Aragão, e vamos convidar os pais, né, do Colégio Procampus Júnior para estar conosco no auditório, dia 18 de 18 de novembro, às 9 horas. Às 9 horas, no auditório, com a palestra com Carlos Aragão, para a gente continuar discutindo esse tema. E temos muito ainda o que discutir, né? Temos e muito. que compreender sobre esse tema para ajudar os nossos filhos, né? Atualmente, nessa sociedade que cada vez está mais difícil, né? No momento de adicção em rede social, adicção em tecnologia, né? Sim. A maioria da nossa garotada é completamente adicta em tecnologia, enfiadas, garotos e garotas reféns dos próprios quartos, né? E os pais muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer. Então, eu quero primeiro agradecer a você e ao Procampus pela oportunidade, e quero convidar diretamente a todos os pais, mães e cuidadores de alunos do Procampus para que a gente se junte no sábado, dia 18. Dia 18 de novembro, às 9 horas, para nós abrirmos essa discussão. E fiquem tranquilos, porque vai ser um momento leve, apesar do tema ser denso, e interativo.